Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook /programa Gente que Fala. À sua disposição, WhatsApp 974012235, que está funcionando normalmente. Foi bloqueado durante 3 horas, né? Então já funciona normalmente, não sabemos até quando. Mas temos um telefone também em São Paulo, 1150526622. Nesta quarta-feira, participando conosco, o doutor Jorge Ortiz, que é cirurgião geral. Doutor Jorge, prazer tê-lo aqui. Prazer. O senhor, qual é a tua especialidade? Eu sou um cirurgião coloretal, coloproctologista com especialização na Inglaterra, onde eu morei 3 anos fazendo isso. Atualmente Eu está trabalho no... na Santa Casa e no servidor público estadual, aqui no Ibirapuera. O que é o Hospital São Luís Gonzaga? É da Santa É Casa? da Santa Casa, é um hospital onde a gente faz cirurgia. Agora se faz assim, é um hospital secundário onde se faz as cirurgias menores. A Santa Casa fica com foco primário, com cirurgias de maior complexidade, e o São Luís Gonzaga são cirurgias de menor complexidade. Perfeito. Também conosco, o diretor e fundador da AME, Gustavo Sanmartin. Prazer tê-lo aqui, Gustavo. Prazer o meu, obrigado por receber. O que é a AME? AME Amigos Múltiplos pela Esclerose. A gente tem um foco de trabalho em esclerose múltipla, mas acaba também lidando com outros tipos que confundem a cabeça do paciente, esclerose lateral amiotrófica e por aí vai. Aqui em São Paulo, em outros lugares? O nosso foco de trabalho é mais digital, então a gente abrange o território nacional, mas a sede em Guarulhos. Também conosco o psicólogo Sérgio Castilho. Doutor Sérgio, prazer tê-lo aqui. Prazer é meu. A tua especialidade é dependência química, é isso? Eu me especializei em dependência química na Unifesp, em saúde pública também pelo hospital, pela Unifesp. Está muito próximo, saúde pública e dependência química. Estão extremamente ligados, né? Sim. Hoje, o nosso maior problema, talvez, de doenças é a dependência química. Perfeito. Também conosco, biomédica, doutora Márcia Riboldi. Prazer tê-la aqui, doutora Márcia. Igualmente, prazer é meu. A senhora é ginecologista, é muito mais ainda do que um simples biomédica que eu anunciei. Né? Então, na verdade, eu tenho doutorado em ginecologia e obstetrícia e me especializei em reprodução assistida e genética fora do país. Hoje eu sou diretora do laboratório Genomics, que é um laboratório especializado em genética na parte de reprodução assistida. Aliás, o assunto aqui, há instantes, estava sendo abordado por todos, né, sobre políticas públicas. Sérgio Castilho é especialista nessa área, mas falta de políticas públicas contra a dependência química. Posso dizer que é um mal social, Sérgio? Não, sem dúvida nenhuma, principalmente dos países emergentes, né? Hoje, o maior problema que nós temos hoje, considerando inclusive que os dependentes químicos estão politicamente, eles ainda trabalham. Então, uma grande maioria, esse prejuízo é que nós temos maçantes, estão dentro das empresas, né? Absenteísmo, então, afastamento de INSS, os problemas primários de saúde que nós estamos tendo em detrimento do uso da substância psicoativa. Se nós considerarmos os índices, quase 20% da população ela tem algum problema de ordem de uso de substância psicoativa. Então, infelizmente, isso está cada vez mais crescente. E as ações de políticas públicas, elas são pífios pela quantidade que nós temos de prevalência. Deixa eu aproveitar que o doutor Jorge está aqui. Eu sei que eu, como cidadão, se eu procuro lá a Santa Casa, o Hospital São Luís, qual é o hospital que o senhor trabalha? Na Santa Casa e no servidor público estadual. No servidor estadual. público. Se eu procuro um dessas instituições, né, eu, como cidadão, eu tenho acesso imediatamente. Quase que imediatamente, né, doutor Jorge? Mudou um pouco. Mudou um pouco, é bom. Mudou Mas da dependência química, eu imagino que se eu procurasse por um problema desse, eu teria acesso? Pois é, eu acho que um dos problemas é o subdiagnóstico, né? Por quê? Por exemplo, se a pessoa um alcoólico vai com hipertensão no sistema de saúde público, ele vai ser diagnosticado hipertenso e vai começar com tratamento para remediar a hipertensão. E o alcoolismo, que foi a causa principal, ela nem é vista.
E se ele for com uma causa, por exemplo, que é muito difícil, né, pelo rótulo que o indivíduo tem essa de alcoólatra, de criminoso, de imoral, ele não acessa o serviço. Mas se porventura ele acessar, nós temos muito pouco serviço que pode abarcar isso. Mas, doutor Sérgio, eu se procuro alguém e sou um alcoólico, eu nunca vou dizer para o médico eu sou alcoólico. Pois é. Seria isso? Quem vai assumir? Não, eu não vou falar, eu não vou contar. Tem que chegar no último, né? Sim, No sim. fundo, no Sou fundo hipertenso, do poço. sou pra hipertenso, mas realmente não, poder não assumir. conto o outro lado. Não sei se seria a causa, não sei. Eu acho que o que nós temos de maior problema é justamente isso, que é a moralidade, né? Ainda é visto, infelizmente, ainda é visto aqui no Brasil como uso de substância psicoativa para o indivíduo ser imoral, né? Ser fraco. Então ele está muito cogitado pelo ponto de vista da moralidade e não da saúde pública e não da saúde em si. E isso é um problema de saúde, está lá bem classificado no Código Internacional de Doença, no DSM-5, está lá. Dependência química, seja álcool ou outras drogas, é uma doença. Mas é como, por exemplo, e agora eu vou partir um pouco para minha área, desculpa sair da dependência química, mas a infertilidade. É comprovado também pela OMS e todos os órgãos da culpa é saúde. das mulheres. Sempre a culpa é das mulheres, mas a infertilidade Doutora Márcia, a é, culpa é das mulheres. a infertilidade é uma doença, né? Já está comprovado, enfim, Sim, tem sim. 500 Faço mil ironia, mas consequências. Sempre, claro, a mulher, né, é a Sim, culpada, enfim, ninguém sabe, mas agora aos poucos, nos últimos 2 anos aí está sendo desvendado cada vez mais que os homens também têm muito, né, quase 40% das causas de infertilidade são masculinas, mas não é considerado ainda uma questão de saúde pública e não é tratado com, né, com nessa Não temos parte. Isso aqui que nós temos no Brasil quanto a doenças é um problema cultural herdado de Portugal ainda. Eu lembro que eu tenho uma parente da minha esposa, ela citava que eles são lá de Juiz de Fora, em Minas Gerais. E então uma das irmãs, que eram várias irmãs, teve um câncer e tinha que esconder do resto das pessoas e mesmo da família que ela tinha câncer, porque era uma coisa aviltante. Era uma doença como uma doença normal, como uma diabetes, como uma hipertensão, como alcoolismo. A coisa tem que ser abordada, mas isso aqui é uma herança cultural que transcendeu o Atlântico. Vou traduzir lá no interior, Minas Gerais, qualquer interior, a gente fala, tá com coisa ruim. Não fala nem doença, não se usa nem o termo doença, né? Tá com aquela doença, tá com coisa ruim. Esse é o preconceito que o senhor se refere. Né? Nós temos um atraso aproximadamente aí de uns 10 a 20 anos dos países de primeiro mundo, né? Sim. Então, por exemplo, assim, eu fiz um curso de especialidade em Los Angeles, na Califórnia, e eu vi lá que a cultura já é bem diferente. Já trata, por exemplo, lá se toma 3, 4 a mais, o outro já fala, procura um grupo anônimo. Como se fosse assim, busca uma farmácia. Você está precisando de ajuda. Puxa, é mesmo. Então, isso já é concebido na cultura. As pessoas que vivenciam a recuperação, que são egressos da dependência, né, aguda e crônica, elas já falam normalmente e circulam normalmente, se assumem. Aqui não, aqui se escondem. Então, os artistas, pessoas públicas, principalmente, que passaram por esses problemas, eles não assumem publicamente e nem fazem nenhuma campanha propositiva à causa. Né? E aí a gente enxerga, pegando o link do cultural, você também falou de subdiagnóstico, a gente enxerga que os artistas que resolveram ir à televisão falar, ou qualquer outro canal, eles conseguiram divulgar um pouco mais a doença. Você pega hoje, quando a gente associa câncer de mama, a gente tem algumas referências. Se a gente associa câncer em geral, a gente vê um Reinaldo Gianecchini na televisão. Então, eu não sou particularmente adepto de precisamos de uma personalidade pública para poder divulgar a doença, mas no Brasil a gente é criado nessa questão cultural para não ter doença, né? Talvez a questão seja como a gente é criado para enxergar a doença. Desde pequeno, come, Gustavo, porque comendo você vai ficar forte. E aí eu com 24 anos sou diagnosticado com esclerose múltipla, mas poxa, eu sempre comi bem, eu nunca deixei de comer vegetal, eu nunca deixei de tomar a sopa que minha mãe dava. Então é uma questão
muito cultural, mas também associada com a parte cultural dos gestores de saúde, né? Próprios profissionais de saúde também, às vezes, não têm um olhar 360 para quando o paciente chega reclamando de alguma coisa, ele não quer investigar ou, às vezes, não tem ferramentas para investigar. Essa é a grande questão, né? O que causou a hipertensão? Realmente foi um pico de ansiedade, nervosismo ou tem muitas outras coisas por trás? Né? Pois é, é justamente isso mesmo que a gente percebe, que se nós temos no nosso sistema de saúde pública, então esse déficit muito grande, a tendência, considerando que a oferta ainda continua sendo bastante, e cada vez mais no nosso país, essa coisa dessa nossa ansiedade, a nossa angústia de viver, de ter pertencimento, essa coisa de comprar, do capitalismo, cada vez está forçando mais que a demanda também seja grande, né? E somando todos esses aspectos, então nós temos um problema muito grande de ordem de saúde pública, que isso ele vai vai pegar todas as áreas nossas da sociedade, que é o caso da dependência química. Perfeito. Doutora Márcia. Pois não. Outro problema que a gente tem são os pingos nos is que não se colocam no Brasil. Tudo aqui é uma indicação política. Eu sinto saudades da época que um professor meu da Santa Casa, o professor Guedes, era o secretário da Saúde. Felizmente está o doutor Davi Uipe agora como secretário da Saúde. O secretário municipal, prefiro nem comentar. Mas você vê, a nível de política, as pessoas são indicadas politicamente, eles não têm uma competência. Outra propaganda que estão fazendo que é ridícula. Olha, nós somos 51% de mulheres brasileiras e só 9% trabalham no governo. Gente, você tem que fazer uma coisa por competência, não é pelo sexo. Você não vai diferenciar pelo sexo se a pessoa é homem, mulher, se é transexual ou não. A pessoa se candidata e os cargos devem ser preenchidos por competência. Senão acaba acontecendo novamente o que aconteceu com o Brasil. Afundaram o Brasil porque colocaram pessoas incompetentes, corruptas para roubar. Falta a competência técnica para trabalhar, que parece que o governo atual parece que está começando a fazer, colocando pessoas com a competência técnica. Senão não consegue. Imagina o seguinte, eu sou cirurgião colo-retal. Imagina eu agora vou trabalhar em dependência química, em alcoolismo como um psicólogo. Eu não consigo fazer isso aqui. Assim como ele não consegue fazer uma cirurgia. É diferente. Eu até poderia me especializar muito, mas eu nunca seria que nem o Sérgio. E o Sérgio, provavelmente, mesmo que ele se especializar, ele nunca vai conseguir, por exemplo, tratar como eu trato uma hemorroida. Perfeito. Mas, doutor Jorge, esse assunto ele pode estender o dia inteiro a gente conversando, mas junto com o aprimoramento de profissionais técnicos, a gente tem o maior número de diagnósticos. A pergunta que fica, talvez, para uma próxima conversa é: a partir do diagnóstico, a gente tem o capital suficiente para tratar isso ou há um subfinanciamento de saúde? Porque também tem essa questão. Vamos diagnosticar, mas será que a gente trata? Né? Em esclerose múltipla, a gente tem sentido bastante isso. Novos diagnósticos. Falta de recurso? Falta de recursos. A gente, claro. do ano passado para cá, por exemplo, a gente teve um corte de mais de 20%. O que foi para o ralo é inimaginável. Pois é. Né? Todos os hospitais do Brasil estão trabalhando com freio de mão puxado. O número de cirurgias, que eu posso falar de cirurgias e de atendimentos, tem diminuído. Por quê? Por falta de verba. Desviaram todo o dinheiro, então é a consequência. Você não consegue no supermercado comprar, o preço aumenta. O custo para o hospital é maior e o governo não repassa. Esse reflexo não é imediato, né? Não repassa. E agora eu vejo o seguinte, a Santa Casa está novamente com problemas de monetários. Eu vejo outros hospitais do Estado, os hospitais federais, diminuindo o número de cirurgias, diminuindo o número de atendimentos, por uma falta de recurso. A coisa não é planejada, mas isso talvez não interesse para o governo. Qual que é o alicerce? Saúde e educação. Sim. Se você educa o povo nunca votaria no partido que estava no poder anteriormente. O povo aprende a votar. Esse é o problema. Doutora Márcia, doenças hereditárias. Se disser que não tem cura, é correto? Muitas não têm cura, é correto, mas hoje em dia a grande questão que a gente está falando e entrando é justamente que essas doenças genéticas hoje a gente tem como evitar. E é aí que entra a reprodução assistida, né, a fertilização in vitro, porque hoje
tendo um diagnóstico de uma doença, como uma esclerose múltipla, se é possível ter um diagnóstico que ela foi causada por um erro genético, a gente tem como criar uma técnica que vai, então, analisar quais os embriões desse casal possuem ou não a doença, e dessa forma a gente vai evitar, então, de quê? De transferir um embrião que tem a doença e vai transferir um embrião que seja normal. O senhor está falando de um tratamento pré-concepcional, isso mesmo. Antes da concepção, antes de ter uma gestação, a gente tem que fazer todo um processo de seleção embrionária para que seja possível, então, ter uma gestação sem um problema genético, sem uma doença genética. Até onde a conscientização do brasileiro, aí o Dr. Jorge falou sobre cultural, né? É aí que a gente entra nesse tema, porque uma vez que a gente tenha profissionais que saibam diagnosticar e compreender o que é uma doença genética e tenham maneiras de diagnosticá-la, a gente pode entrar, né, nessa área de fertilização in vitro. Já existe uma aceitação de parte da população? Porque eu imagino que isso seja um tabu muito grande, né, quando se fala nesse... Com o passar dos anos, está sendo mais aceitável, tanto essa parte de reprodução assistida, fertilização in vitro, quanto detecção de doenças genéticas. Porque mas ainda é muito pequeno. Porque esta situação, nós citamos exemplos lá de fora, né? Claro. Nós não temos aqui um referencial aqui. Se estamos querendo, né, fazer com que esta cultura exista no Brasil, eu imagino a dificuldade da senhora para poder... É muito difícil, muito Márcia, difícil mesmo. Isso aqui não significa uma seleção de casais, não, né? Não, de jeito nenhum. De embriões. O casal mesmo, na verdade, pessoas claro. potencial por exemplo, genético. Aqui a gente tem um exemplo, né, que o Gustavo, vou te usar como exemplo, assim. Por exemplo, se eu e o Gustavo fôssemos um casal, ele tem esclerose múltipla, eu, aparentemente, até hoje não foi diagnosticado nenhuma doença. Mas a gente poderia fazer um teste genético nele para detectar qual foi a mutação, em que gene causou esse erro, né, na genética dele. Desvendando essa mutação, a gente ia confeccionar, então, uma técnica para que eu, né, possa, então, fazer meus embriões meus óvulos junto com o sêmen dele, a gente faz os embriões e no momento que esses embriões estão sendo desenvolvidos na clínica de reprodução assistida, a gente consiga detectar nesse embrião qual tem a mutação, qual não tem. E aí, então, a gente vai prezar por transferir para a esposa os embriões que sejam normais sem essa mutação. É mais fácil fazer pela via convencional, não? Qual é a via convencional? E aí que tá. Então, hoje, muitos dos centros de saúde pública que a gente tem e que não tem um médico geneticista para dar esse assessoramento, acabam dizendo para o paciente, para o casal, justamente isso. Bom, vai tentando pela via natural. Um momento, tu vai ter um filho normal, mas a chance de tu ter um filho anormal com a doença é 25% aumentada. Mas para qual classe da população você consegue oferecer isso aqui? Hoje, os doentes do SUS que eu atendo não têm essa condição. Hoje, infelizmente, não. É isso que eu coloco, essa dimensão do Brasil. Hoje, infelizmente, no nosso país, não, porque é uma questão de saúde pública. Mas, para ter uma ideia assim, hoje a gente já tem casais que, sabendo que tem a doença, sabendo que tem um risco aumentado, entram com recursos, tanto para o governo quanto para o plano de saúde, e estão conseguindo, sim, que todo esse tratamento seja pago. Quem orienta eles a procurar um advogado ou procurar lei? Porque muitas vezes eles não sabem nada. Então, a grande maioria dos pacientes que acabam chegando para nós, a gente tem essa orientação. Mas aí já vai de cada profissional, de cada clínica, de cada laboratório, de cada, né, ética de cada ética a seguir. É que se a gente for olhar de uma forma mais prática, num geral a gente não considera como seria o indivíduo se ele não tivesse a doença. Ainda partindo para a esclerose múltipla, é uma doença que acomete adultos jovens. Esse adulto jovem
muito provavelmente ele está em idade de trabalho, ele está querendo conquistar postos de trabalho, assim como o dependente químico em geral. E a gente tem que perguntar, por exemplo, a falta do trabalho, ou ele tentar uma aposentadoria por invalidez. Será que é o melhor caminho? Quanto vai custar mais para os Para o cofres públicos? governo, A gente claro. direto em contato com a Conitec e outros órgãos como a Anvisa. No Brasil, a gente não tem ferramentas para falar, olha, o paciente de esclerose múltipla, ele te custa mais aposentado do que o que você vai gastar para tentar gerar uma condição de trabalho, de vida Claro. com qualidade Esse que é melhor. o ponto diferencial entre nós e o exterior. Por exemplo, Estados Unidos, Europa, enfim. Lá, eles têm plenamente todos os números de que para o governo ou para o plano de saúde, eu gasto tanto para manter o Gustavo, um paciente de esclerose, um paciente com distrofia, enfim, um paciente com qualquer doença genética, tendo uma boa possibilidade de vida. Mas agora, quanto que eu vou gastar para prevenir que o meu paciente tenha essa doença? Quanto que eu vou economizar? Isso que tem que colocar na No balança. Brasil não existe. Doutor Jorge Ortiz, aliás, quando veio a tua pauta aqui, me chama a atenção porque é pouco usual, né? Incontinência fecal. Foi o que eu fui fazer na Inglaterra, onde eu passei 3 anos fazendo a especialização na Universidade de Birmingham. Sim. É só para quem tem problemas de hemorroidas? Não, Não? não. A hemorroida é um fator desencadeante. A incontinência fecal ela é causada, tem algumas condições, são 6 condições. As principais são a alteração do nervo que inerva essa musculatura do assoalho pélvico, pode ser por lesão esfincteriana, como acontece no parto ou durante uma cirurgia orificial inadvertida. Essas são as principais causas. E a hemorroida, ela pode ser um fator desencadeante, porque existe uma coisa que é chamada gradiente de pressão anal. Você está andando, você está em pé e o que acontece? Existe uma musculatura que mantém o canal anal fechado. E tem o esfíncter interno que você não controla, o esfíncter externo e o pubo retal, que é a musculatura voluntária, aquela que você consegue contrair, e tem o coxim hemorroidário. E a hora que você remove esse coxim hemorroidário, você faz com que caia um pouco essa pressão e pode desencadear o episódio de incontinência, principalmente se a pessoa já sofrer de uma dessas doenças, de uma possibilidade de incontinência, já tiver uma neuropatia. Isso é, quem tem mais neuropatia? São mulheres multíparas que se submeteram a partos prolongados. O parto fórceps é o grande vilão do assoalho pélvico. Crianças acima de 3 quilos, 3,5 kg, a ginecologia, você pode me ajudar, eles falam que a partir de 4 quilos é que eles indicam cesárea. Na sociedade de Procto é 3,5 kg. Para mim seria 3 quilos, porque destrói o assoalho pélvico, e não se manifesta em 1, 2 ou 3 meses. Pode até se manifestar, isso aqui vai se manifestar 30, 40, 50 anos depois que a pessoa... E hora que você faz a cirurgia de hemorroida, você tira aquele coxim hemorroidário que estava dando um balanço na continência, a pessoa fala, tá vendo? O culpado não foi, você falou que é o ginecologista? Não, não é. O culpado foi o cirurgião que me operou. Foi culpado porque ele não pediu os exames ainda, porque você consegue prevenir. Tem um exame que custa muito pouco para o SUS, custa muito pouco nos planos de saúde, que é a manometria anorretal, que você consegue fazer uma triagem. Porque se você tiver uma alteração das pressões anais, que você consegue mensurar, e é muito fácil, você contraindica essa cirurgia, você indica algum outro procedimento, alguma outra terapêutica. Então, tem que tomar cuidado no tratamento das hemorroidas. Eu estava lendo aqui na pauta também das hemorroidas. Hemorroidas não são veias, são coxins vasculares, que todos têm esse coxim vascular. A doença passa a ser doença hemorroidária quando ela provoca a sintomatologia. E não é toda hemorroida que você tem que operar. É o que eu sempre falo para os meus residentes da Santa Casa. Quem indica a cirurgia de hemorroida não é o médico, é o paciente. Depende o quanto está incomodando ele. Porque hemorroida não dói. Ela só dói se complicar. Antes que eu converse com o doutor Letísio, eu não posso deixar passar esse momento. Quando nós iniciamos aqui, o senhor falou de cultura e tal. E a mulher é sempre culpada, né? Mas dentro... Não, completamente diferente. O que eu estou dizendo é o seguinte: quando alguém
admite que tem problema de hemorroida? Quando o homem... Não, mas é o que eu sempre falo. Se você vai numa festa, as pessoas falam, olha, a minha ginecologista, o meu psicólogo, o meu cardiologista, tem Meu duas... cirurgião tem, plástico. meu cirurgião, tem dois que ninguém vê. Esse aqui eu não O conheço. proctologista. É o procto e o psiquiatra. Sim. O procto e o psiquiatra ninguém conhece e ninguém nunca passou. Porque existe um tabu. Qual tabu é esse? Eles acham que ter hemorroida está relacionada com homossexualismo, com sexo anal. E não está relacionado nem Sim. com sexo anal, nem com homossexualismo. A hemorroida, quem tem hemorroida? Quem tem hemorroida é o homem e o macaco, são os primatas. Por quê? Pela posição supina que nós temos. Tem aquela pressão dos vasos sanguíneos que fazem prolapsar. Quais são os sintomas aparentes? É um abaulamento na região do ânus, sai para fora aquele mamilo hemorroidário e pode ter sangramento. Sangramento. Na complicação fica uma bola para fora, que é um coágulo de sangue que provoca dor. Mas Quando a pessoa deve procurá-lo? Qual é o momento que a pessoa se que... incomodar. Primeiro que as pessoas procuram quando tem sangramento. Sim. Porque o sangramento é um sinal de atenção, que você tem que afastar. A primeira coisa é afastar um câncer. Eu não me lembro de cabeça se mesmo pacientes abaixo de 50 anos que apresentarem quadro de sangramento anal tem que procurar um proctologista para ver qual é a causa. Porque eu não lembro se é 13 ou 17% desses pacientes, mesmo abaixo de 50 anos, podem ter uma incidência de um câncer coloretal. E é isso aqui tem que falar, mesmo fora da pauta, que a partir dos 50 anos é mandatório a realização de uma colonoscopia. Doutor, Perfeito. O câncer é Eu preciso ir incidental, com o ele dá Dr. em Letícia, pois não. 85%, ele é incidental, não tem caráter genético. Só 15% é caráter genético. Em doenças autoimunes, crônicas, o fator precocidade do diagnóstico é muito importante, porque o fator tempo há de ser considerado. Qual que é a relação da precocidade versus a eficácia de tratamento, relacionando aí... Para qualquer patologia, quanto mais precoce você começa a tratar, melhor. Porque quais são os fatores que pioram a hemorroida? É esforço evacuatório, é o parto. Então você vai na mulher gestante, que tem uma compressão desse sistema vascular, você pode dar um laxante se ela tiver um quadro de constipação, você vai orientar o paciente a não fazer força para evacuar. Você vai chegar para o paciente e falar, olha, não use papel higiênico. Papel higiênico, por mais soft, suave que seja, que nem na propaganda antiga do Neve, ele é feito de árvore. Então é o que eu sempre falo para os meus doentes, bumbum se lava, não se limpa. O papel higiênico tem 3 funções, ele limpa, depila e aquece. Ok, doutor Nelson Letísio. Boa tarde, doutor Nelson Letísio. Boa tarde, Zé Copé. Tudo em ordem, hein? Tudo bem, prazer tê-lo aqui, doutor Prazer Letísio. nosso. O assunto que reservamos hoje, blefaroplastia. O nome é complicado para falar de pálpebra, é isso, doutor Letísio? Com certeza, Zé Copé. Antes de mais nada, parabenizar o colega que está falando aí. Ele está quebrando bastante tabu sobre hemorroida. Muito interessante, muito interessante. As pacientes têm que procurar esse tipo de abordagem, esse tipo de ajuda com mais tranquilidade, né, Zé Copé? Isso que é mais importante. Bom, blefaroplastia, Zé Copé, é uma cirurgia que a gente fala da região palpebral. Porém, atualmente, a gente considera a região órbito-palpebral, não só as pálpebras, e sim toda a região que envolve a região dos olhos, vamos dizer assim, porque a gente não deve operar as pálpebras, e sim operar a região órbito-palpebral do paciente, porque toda a expressão de um olhar, toda uma característica pessoal está muito relacionada com o olhar do paciente. Então, nós temos que nos ater a não apenas ressecar aquela pelinha, aquela bolsa gordurosa, essas coisas todas, Ancopé. Nós temos que observar a expressão do olhar do paciente. Quando você não quer identificar uma pessoa no jornal, por exemplo, você coloca uma tarja preta em volta dos olhos. Fica muito mais difícil identificar a pessoa. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande em fazer uma blefaroplastia, principalmente na pálpebra inferior. Tem um cirurgião americano, o Goldberg, que ele fala que a área menos desculpável cirurgicamente na face é a pálpebra inferior. Porque se você tira uma pelinha um pouco a mais da pálpebra inferior, estou com aquela ruguinha na pálpebra inferior, então vamos tirar uma pelinha da pálpebra inferior. Isso é um grande problema, porque pode ficar com escleral show ou equitrópio, ou seja, cai a pálpebra inferior e fica com aquele olhar levemente aberto, um olhar entristecido.
Então, Zancopé, essas abordagens, esses cuidados que têm que ser observados na pálpebra, na blefaroplastia, e no nosso serviço nós fazemos 100% praticamente de elevação dos cantos das sobrancelhas associado à blefaroplastia, porque quando você tira um excesso de pele da pálpebra superior, você pode trazer o canto da sobrancelha para baixo. Então fica com aquele olhar, esse que tem que tomar cuidado, o estigma da blefaroplastia é esse, a pálpebra inferior caída, arqueada para baixo, o canto da sobrancelha caído devido à retirada do excesso de pele da pálpebra superior, então fica aquele olhar entristecido, o que o americano fala, o sad eyes. Então tem que tomar muito cuidado, a pálpebra inferior tem que tomar bastante cuidado, mas é um procedimento simples e bastante interessante. Dr. Nelson Letísio, agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, doutor Letísio. Saúde e paz, Zancopé. E olha, esse programa de vocês está muito legal, elucida muita gente. Um abraço. Na Rádio Trianon você fica com o Ricardo Godoy. Retornaremos com o Gente que Fala em instantes. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Este é o Cerrado, e esta é a sua história. O Cerrado é um dos lugares mais incríveis de todo o planeta. É o berço de alguns de nossos mais importantes rios, matas e fascinantes animais, como o tatu canastra, o tamanduá-bandeira e o lobo-guará. O Cerrado é vital para a biodiversidade do nosso planeta, mas está desaparecendo rapidamente. O avanço descontrolado da fronteira agropecuária é grande parte do problema. Metade do Cerrado já se foi. Se não agirmos logo, vamos perdê-lo completamente. Conheça e respeite o Cerrado e ajude o WWF Brasil a conservá-lo. Visite www.wwf.org.br/Cerrado. O futuro do Cerrado está em nossas mãos. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Eu sou o Ricardo Parra e vim lá de Piracicaba, onde se fala porta, porteira e portão. É o tipo do R retroflexo, meio com a língua para trás, com muito orgulho. Moro na Pauliceia desvairada dos modernistas atuais há 12 anos. E não fugindo à regra, como aqui em São Paulo é tudo junto, misturado, agora, ao mesmo tempo, o meu sotaque de piracicabano acabou se mesclando com o sotaque de paulistano. E nem poderia ser diferente. São Paulo, uma cidade com 11 milhões de habitantes. Estou aqui na Avenida Paulista, símbolo da mistureba paulistana. Por aqui passam todos os sotaques. Tem os manos da ZL, certo? Os italianos da Moca, velho. Os migrantes nordestinos, vice? Tem os libaneses da 25 de Março. E tem os japoneses da Liberdade, né? O importante é que somos a maior urbe de falantes do idioma de Camões, de Machado, de Mário de Andrade e de cantantes como Rita Lee, Elis e a Cidade do Rap.
a cidade do samba. São Paulo é mesmo assim. E você, qual é o seu sotaque? Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook /programa Gente que Fala. Conosco hoje o diretor e fundador da AMB, Amigos Múltiplos pela Esclerose, Gustavo Sanmartin, a biomédica, ginecologista e obstetra, doutora Márcia Ribold, psicólogo, doutor Sérgio Castilho, o cirurgião geral e me ajuda. Proctologista. Obrigado. Agradeço, doutor Jorge Ortiz. O senhor, quando aborda problemas aqui sobre hemorroidas, sobre esses problemas comuns e que não são abordados com muita frequência, é o caso do alcoolismo, né, que ninguém admite que é alcoólico, né, são assuntos interessantes que devem ser sempre abordados e cada vez mais tratados, né, com naturalidade para que as pessoas entendam. Deixa eu aproveitar, o doutor Letísio fez referência ao assunto que o senhor estava abordando aí na hora. O senhor disse sobre evacuação, né? Existe uma posição, existe um momento, porque às vezes as pessoas ficam lendo no vaso sanitário. O momento de evacuar é o momento que você sente a vontade. Você não tem que reprimir essa vontade de evacuar, senão você pode ficar constipado. Mas mesmo o que é constipado? Cada dia se troca a constipação, mas a tabela, o normal de evacuar seria de 3 evacuações por dia, que geralmente acontece em homem, até 2 ou mais. 3? 3 vezes por dia. 3? 3 vezes por dia. De manhã, à tarde e à noite, às vezes alguns vão até antes de dormir. Sim. Eu tinha um colega no plantão que ele ia o dia inteiro. Acho que não sei se ele era vagabundo ou não, ou se ele realmente tinha problema de colo irritável. Sim. Mas, então, são de 3 por dia a mais que 2 por semana. Igual ou maior do que 2 evacuações por semana. Isso é a faixa de normalidade. E se você passa a não respeitar essa vontade de evacuar, você vai guardando e você vai perdendo a vontade. Isso aqui é uma causa comum, principalmente no sexo feminino. O sexo feminino é mais envergonhado, não consegue evacuar no serviço, só evacua em casa, então elas vão perdendo o hábito de evacuar. Vão se retraindo. Vão se retraindo. E por causa da hora que solta gases, faz barulho, tem cheiro, então as pessoas ficam... novamente é um constrangimento, é um problema social isso aqui. Elas perdem e aí passam a ficar constipadas. E a constipação, eu não tinha citado, é a segunda maior causa de incontinência, pela tração desse nervo pudendo. Porque você faz força para evacuar, vai fazendo força cronicamente, 10, 15, 20 anos depois, você denervou esse nervo pudendo e pode ficar incontinente também. Então, sempre tem que tratar isso aqui logo no início. E quando que a gente fala para o paciente evacuar? Geralmente, quando acorda, você tem um aumento da motilidade intestinal, ou após as refeições, após o almoço ou após o jantar. Você tem que respeitar a sua vontade natural. O normal seria o homem ser como os animais. Os animais têm vontade de evacuar, evacuam. E não é aquela coisa, é uma evacuação rápida. A hora que você tem vontade, você evacua. Porque aquelas pessoas, como você estava citando, que levam a Bíblia, que levam o Estadão de domingo para estudar, ficam lendo, esses vão ficar constipados. E tem chance de ter essa denervação do pudendo. E provocam hemorroida também pelo esforço evacuatório, que aumenta a pressão hidrostática capilar dentro dos vasos sanguíneos. Existe um prolapso, ou seja, uma saída desse mamilo hemorroidário para fora. As pessoas que ficam muito tempo, como eu disse, levam tem mais chance de ter ficam hemorroida. Muito tempo ali no vaso. Tem mais chance de ter hemorroida.
Você força a musculatura. Você força a musculatura. É inconsciente, mas você força. Força. É isso. Então a indicação é não ler no banheiro. Não ler no banheiro. Evacuação tem que ser, tinha um amigo meu que falava, evacuação tem que ser que nem de cavalo. Fez cocô, acabou, não faz mais nada, tem que ser rápido. Quase que em pé. Gustavo San Martin, AME, Amigos Múltiplos pela Esclerose Múltipla. Esclarece melhor sobre esclerose, que é um termo que se usa tanto e pouco se esclarece sobre ele. Se me permitem os profissionais da área aí, o meu convívio com esclerose múltipla vem do meu diagnóstico em 2011 e até então eu acho que é um pouco natural, ninguém acorda um dia e vai pesquisar sobre uma doença que não tem. Mas de uma forma didática, a esclerose múltipla, primeiro precisa ser comentado que é a doença neurológica que mais acomete adultos jovens no mundo. No Brasil a gente não fala tanto quanto, por exemplo, numa Dinamarca, onde a proporção é 1 a cada 3 habitantes. Aqui no Brasil a proporção é muito menor, por uma questão de área, né? de ser um país continental. Esclerose múltipla é uma doença autoimune que basicamente se manifesta no sistema nervoso central. Assim como tudo que envolve o cérebro, a gente não tem um protocolo de como a esclerose múltipla vai se desenvolver e vai se manifestar. Mas para quem está assistindo a gente aí, vale a associação que a gente faz para os pacientes. Imaginemos um fiozinho de eletricidade como esse fio que liga o nosso microfone. Essa capinha azul no nosso cérebro chama mielina. E é ela que auxilia a condução de uma mensagem que vai ser transformada, por exemplo, nessa tua ação de segurar essa caneta. Em pessoas com esclerose múltipla, o nosso sistema imunológico não reconhece essa capinha chamada mielina e acaba atacando a mielina. Ela pode atacar a ponto só de machucar e dar uma descascada no fio, imaginemos de novo essa relação com a parte elétrica da nossa casa, e aí a mensagem ela chega um pouco mais deturpada, às vezes ela demora mais para chegar. Chega truncada. Chega truncada. Então ela não é recebida da forma como ela foi enviada. Em casos mais graves a gente tem a ruptura desse contato, e aí a gente pode inclusive perder essa mensagem. Está muito associado à precocidade do diagnóstico. Então, por ser uma doença de difícil diagnóstico, não existe um exame para diagnosticar a esclerose múltipla, a gente tem uma Como série... você diagnosticou? Como a tua família diagnosticou? Porque se diz, eu tive o diagnóstico, mas, por exemplo, o Dr. Jorge é fácil correr nele lá para... Pois é, eu tive sorte, Sim. porque eu trabalhava na área da educação e promovi uma campanha de vacinação da gripe H1N1, que teve um surto em 2009 e 2010. E aí, como eu tinha promovido essa campanha, eu fui e tomei a injeção. E como qualquer injeção, a gente tem aí um estímulo do nosso sistema autoimune, e foi o que aconteceu. O meu olho começou a ficar estranho, era como se eu olhasse para a luz e voltasse a falar com você e ficasse meio embaçado, ardia. Eu fui num oftalmo, esse oftalmo me atendeu em 5 minutos, nem olhou para minha cara, que é um padrão aí meio geral. Lamentável. E me incomodou muito isso. Eu procurei um outro oftalmo por indicação e eu fui nesse oftalmo, em 10 minutos ele me analisou e ele disse que eu tinha neurite óptica, que a gente precisaria excluir algumas doenças. E aí, dentre elas, ele citou AIDS, câncer, sífilis, tuberculose ou esclerose múltipla. Então, é assim que a esclerose múltipla chega, na maioria das vezes, para as pessoas. Através da neurite óptica, mais ou menos em 60% das vezes. E é um paciente adulto jovem que está querendo conquistar seu espaço na empresa, está querendo continuar trabalhando, mostrar que, enfim, é produtivo, e aí ele é surpreendido com uma notícia dessa. E de causas hereditárias, Gustavo? Hoje a gente já associa hereditariedade. Antigamente a gente só falava que era uma doença genética, né? Mas assim, ainda havendo a questão hereditária, a chance de pais com esclerose múltipla terem filhos com esclerose múltipla é um pouco maior do que uma população normal, não é alguma coisa muito maior. Até porque é só uma porcentagem de pacientes com esclerose múltipla pequena que tem essa origem. E com essa precocidade, o que ele possibilita? Eu falar com você aqui hoje, manter o meu corpo ereto e chegar andando até aqui. Basicamente é isso, me possibilita... Nós chegamos juntos. Dirigindo. Tem um filme sobre um físico famosíssimo que foi acometido da doença e tem um processo, o médico deu
Quem fez lá disse que ele tinha um tempo de vida limitado, né? Aí a gente tem a esclerose lateral amiotrófica. São vários tipos. Sim. Que, É só que é mais... para que se identifique Stephen com mais Hawking. facilidade. Isso. Stephen E Hawking. Stephen Hawking. Isso. Mas sim, a precocidade do diagnóstico está totalmente relacionado ao horizonte de qualidade de vida do paciente. Isso é muito importante. Isso é o que a gente faz na associação. Quando eu descobri esclerose múltipla, o que eu encontrei foi um apoio a pacientes com um olhar vitimizado da doença, com um olhar puramente assistencial. Eu não sou contra assistencialismo, mas eu acho que o assistencialismo ele tem que ser um degrau para você alcançar a qualidade de vida na questão de doenças, né? E como a gente trata na associação levando o paciente para fora desse mundo. Eu costumo dizer que o melhor apoio que eu posso dar para uma pessoa que tem a doença que eu tenho, esclerose múltipla, é fazer com que ela não pense a todo momento na doença. Com que ela não acorde pensando na doença. E para isso, ele precisa ir ao cinema, ele precisa ir passear, né? ele precisa ir aqui nesse fundo. A gente tem um lago super bonito, a gente vai passear no Ibirapuera. Se ele estiver sempre em função da doença, ele está deixando de viver. Doutor Jorge, por que o senhor falou chegou dirigindo? Porque ele falou assim, que ele estava conseguindo andar. Que ele falou que estava conseguindo andar. E a pessoa com esclerose múltipla pode ter alguma restrição que não consiga dirigir. Então ele está perfeitamente controlado, ele está ótimo. Devido ao diagnóstico precoce. Ele chegou dirigindo normal, sem problema nenhum. Agora, doutor, o senhor pode falar aí também, mas Zancopé, sabe quantas aulas um médico que não siga na especialização de neurologia com foco em esclerose múltipla teve sobre esclerose múltipla na faculdade? Uma. Na verdade, meia aula. O meu médico, antes da formação, ele teve meia aula e na outra metade eles falaram de doenças similares. 10 minutos. Então, a questão não basta a gente procurar um médico. Também é um dever nosso, enquanto cidadão, estar atento às doenças, né? Acho que a gestão de uma doença começa pela vontade de se tratar. E a gente, tendo informação à disposição e entendendo mais o que pode ser esclerose múltipla, a gente consegue um diagnóstico mais rápido. Coincidentemente ou não, na dependência química, ela também serve, com o mesmo teor. Na psicologia, é meia aula. Na medicina, não sei nem se há. Claro. Então, mas isso é um ponto muito importante, que não é porque todos são médicos que o médico sabe tratar qualquer tipo de doença. Não, cada um tem uma especialização. Perfeito. E muitas vezes os próprios médicos, colegas, têm que colocar isso na cabeça. Porque não é porque, toma um remedinho para hemorroida XYZ que tu vai ficar bom. Não, talvez a hemorroida que ele tem é bem diferente. E a infertilidade e as doenças genéticas também, Perfeito. não é? Cada um com a sua especialização. O meu curso, não puxando sardinha para Santa Casa é muito generalista. E a gente na Santa Casa tem uma noção geral de tudo. É o que a gente sempre brinca, que tem o médico do HC, da Paulista e da Santa Casa. Chegou um doente convulsionando. O médico do HC começa a narrar, é uma doença, uma convulsão tônico-clônica generalizada, caracterizada. Aí chega o cara da Paulista e fala, segundo a última publicação do JAMA, e o cara convulsionando. Aí o cara da Santa Casa vai lá, dá um diazepam e para a convulsão. A gente não sabe, a gente sabe o que é. Por quê? Por que você sabe? Porque eu já vi uns 4 ou 5. E como é que trata? É assim. Por quê? Porque eu já vi. Mas agora, puxando sardinha lá, a gente tinha tem dois professores excelentes. Eu não sei se o Charles Peter Tilbury e o professor Sanvito. Que são excelentes, então eu tive. Lá é um centro de referência, né? Tem o Guilherme Olival também ali. Eu não sabia. Santa Casa é um centro de referência e é uma referência para mim enquanto paciente também. São sumidades no que fazem e é muito importante mesmo. Eu não posso deixar de passar, para quem está assistindo a gente, de citar sensações comuns. Por exemplo, contando a minha história, eu fui num primeiro oftalmo. E se eu tivesse parado ali, eu simplesmente estaria usando óculos hoje. Eu não sei se eu chegaria aqui dirigindo, porque eu tive, a partir dali, o acesso ao tratamento. Mas, por exemplo, eu faço uma associação com... Imagina, Zancopé, que teu braço esquerdo está formigando, a corda formigando. O que você vai procurar num primeiro momento? Um cardiologista, porque eu posso estar infartando. Na esclerose múltipla, a gente chama de surtos esses eventos, essas manifestações clínicas
basicamente aqueles que duram mais de 24 horas. Então, se o meu braço esquerdo também estiver formigando por mais de 24 horas, eu vou pensar não só que eu posso infartar, mas que eu também estou em surto de esclerose múltipla. Eu só sei isso porque eu tive acesso à informação. E eu só sei isso porque hoje eu tenho o diagnóstico. Então é muito importante Doutor a gente Sérgio, relacionar. nós estamos no finalzinho aqui, eu gostaria que o senhor abordasse aqui sobre o número de adolescentes que bebem. Nós não temos números sobre isso, não temos estatísticas sobre isso. Quem bebe não conta. Infelizmente, é assim. Nós estamos meio perdidos, acho que na condução dos nossos filhos. Sim. Né? E isso possibilita a ingestão muito precoce da bebida alcoólica. E deveria de ser respeitado efetivamente, acho que essas limitações, essas regulações. Na verdade, a única política que nós temos hoje no Brasil são as políticas que é a regulatória, que menor não pode beber antes de 18 anos, ou beba com moderação, ou algumas políticas locais As de ações fechamento. do governo se resumem a placas para orientar. Infelizmente, é que nem as obras contra a enchente na cidade de São Paulo. São placas dizendo trecho sujeito à inundação, alagamento. E toda a nossa... São Paulo toda com essas placas. E toda a indústria da bebida, ela está voltada para o adolescente, porque a pessoa já de idade está definida, ou bebe ou não bebe. Sim. Então, está voltado para o adolescente. A coloração da bebida, e são bebidas doces, estão voltadas para a incidência dessa população. E aí o que acontece? Nós temos um número muito grande de adolescentes envolvidos com a bebida alcoólica. E ela é a porta, entre aspas, de entrada para todas as demais substâncias psicoativas. Então, eu acho que uma forma muito preventiva, eu acho que essa contenção deveria de ser dos pais. Eu sempre critico o governo porque o governo faz campanhas e mais campanhas sobre o cigarro e não faz uma linha sobre o alcoolismo. O cara bebe, sai dirigindo, mata 10. Então, mas a indústria da bebida é muito forte. São elas, numa grande maioria dos nossos legisladores, são financiados por eles. E aí é muito difícil. A infertilidade. Quem sabe que o cigarro e o álcool causam infertilidade? Pois é. Nós temos mais. Tinha uma pergunta aqui do Jaime, do Jardim Bonfilholi, doutor Jorge, mas não há nem tempo de responder. Qual era a pergunta? Sobre o que ele acha sobre o Dr. seu Google. concorrente, Dr. Google. O Dr. Google não tem 30 anos de experiência como eu e meus amigos da Santa Casa temos. Essa é a diferença. Lamentavelmente, as pessoas hoje, antes de ir no Dr. Jorge, eu estive com um médico. Que médico, Dr. Google? O senhor tem uma forma de entrar em contato direto com o senhor, um site que o senhor queira divulgar? Não, eu sou péssimo. Agradeço a tua gentileza de ter vindo ao nosso Gente que Fala, doutor Eu que agradeço. Jorge Ortiz. Doutor Sérgio Castilho tem uma forma de entrar em contato? Sim, sem dúvida. Pode acessar o site www.grandhouse, Grandhouse é G-R-A-N-D, né? Grande com demudo, house em inglês.com.br. Eu tenho um site que eu pago para uma pessoa tomar conta do site, porque eu não sei ligar computador. Mas eu acho que é Dr. Jorge Ortiz, eu não tenho certeza como é que é, mas deve ter Facebook, deve ter Grato, tem um link. doutor Jorge, o senhor é muito simpático, né? Eu estou nessa linha. Doutora Márcia Riboldi, tem uma forma de entrar em contato com... A gente tem Facebook, LinkedIn, página na internet. O laboratório é igenomics.com.br. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Obrigada. Fala. Tem uma forma de se chegar à AME? Sim, a gente está presente em todas as redes sociais, mas eu Você é também jovem, concordo, você eu não sou tem a jovem, nossa idade. mas principalmente a gente foca o atendimento... Você não tem a nossa experiência. Sim, e um dia, tomara que eu tenha. A gente foca o atendimento num projeto que a gente acabou de sair do papel, que é o aplicativo da AME. Está disponível tanto para Android quanto para iOS. Você baixando ali, você consegue informação sobre a doença, consegue achar pontos acessíveis na cidade. AME é muito comum. Amigos múltiplos pela esclerose. Porque AME é muito comum. É muito uma comum. sigla muito É a comum. associaçãozinha da mãozinha. Tem uma mãozinha verde ali, Perfeito. todo mundo associa. Grato por ter vindo ao Obrigado. nosso Gente que Fala. Direção-geral do jornalista Fausto Camargo.
Munha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy. Na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim. Na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro. Na direção da UTV, Alberto Luquete. Na técnica, James Eduardo, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.